A China está realizando o maior pacote de estímulo monetário desde a pandemia. E da última vez que isso aconteceu, junto com os Estados Unidos realizando estímulos monetários na economia também, o mercado cripto explodiu, meus amigos. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Vou trazer também alguns indicadores que estão demonstrando que nós podemos ter uma alta iminente nos próximos dias dentro do mercado cripto. E também vou mostrar para vocês uma criptomoeda em específico que pode se beneficiar de um grande evento que está para acontecer daqui a alguns dias. Então, se você tem interesse nesse conteúdo, já esmaga o dedo aqui no like, se inscreve no canal para você sempre ficar por dentro dos conteúdos aqui do canal Invest Cripto e fica comigo até o final do vídeo para você não perder nenhuma informação relevante. Bom, pessoal, depois dos Estados Unidos cortar a taxa de juros visando reacender a economia, ou seja, trazer ali um aquecimento para a economia que estava dando uma estagnada, a China, a segunda maior economia do mundo, também decidiu fazer esse movimento. E vocês já vão entender que quando esses dois agem juntos, buscando ali trazer liquidez para dentro do mercado, o bicho pega no mercado de criptomoedas. E eu vou mostrar isso aqui na tela para vocês. Olha só comigo o que está rolando. A China reduz taxa de juros e pagamentos iniciais de hipotecas. O Banco Central da China também liberou os bancos comerciais para emprestar mais dinheiro em um pacote de medidas que visam reacender o crescimento em uma economia estagnada. Olha só isso daqui que está rolando. Mais estímulos da China podem alimentar o sentimento otimista em cripto e ativos de risco, pela QCP Capital. E o que eles disseram a respeito desse movimento? Acreditamos que mais flexibilização está vindo do Banco Popular da China. E eles comunicaram isso. E combinado com o Federal Reserve dos Estados Unidos se juntando ao ciclo de corte global, todos os principais bancos centrais, exceto o Banco do Japão, estão agora prontos para injetar mais liquidez no mercado. Essa frase aqui é maravilhosa. O espaço macro continua a parecer cada vez mais otimista para ativos de risco, incluindo cripto, disseram os analistas da QCP Capital. E o que está rolando quanto a esse movimento? A gente pode observar que a liquidez global está entrando em um período de expansão agora. Justamente o contrário do movimento de bear market, onde a liquidez global entra em um período de retração. Aqui a gente pode observar que nós temos o nível zero. Quando a liquidez global está abaixo desse nível, significa que nós estamos retraindo bastante. Foi justamente aquele movimento que aconteceu em 2022. Porém, aqui agora a gente pode observar que nós cruzamos essa linha para cima. Nós entramos então no período de expansão. E da última vez que esse movimento de expansão aconteceu, foi justamente lá em 2020, quando nós tivemos aquela explosão no mercado cripto, que muitas criptomoedas se multiplicaram diversas vezes, tá? E justamente é desse movimento aqui que eu tô falando, pessoal. Olha só o que aconteceu em 2020, quando a China e os Estados Unidos começaram a cortar a taxa de juros junto. As duas maiores economias começaram a cortar a taxa de juros. Olha só, nós tivemos esse movimento aqui acontecendo em 2020 e justamente nós estamos tendo agora esse movimento novamente acontecendo com o Bitcoin em lateralização. A gente tem observado o Bitcoin enfrentando uma lateralização ao longo aí de cerca de 5, 6 meses, ele já vem lateral desde março ali, e justamente agora nós temos o mesmo movimento que impulsionou a maior bull run de todas, que foi a bull run de 2020. As duas maiores economias do mundo fazendo políticas de expansão monetária. Esse movimento é maravilhoso e a gente pode observar o que aconteceu pouco tempo depois desses dois começarem a injetar liquidez no mercado em 2020. E justamente isso é o que é esperado para o ano de 2024 com esses dois novamente, ou seja, as duas maiores economias do mundo novamente voltando a injetar liquidez no mercado. E além dessa questão aqui da liquidez, pessoal, a gente tem um movimento característico do próprio mercado cripto acontecendo, que é o seguinte: o supply, ou seja, o fornecimento de bitcoins, bitcoins existentes nas corretoras estão diminuindo. Esse é um movimento que a gente vai interpretar junto aqui, que pode ser muito bullish para o mercado cripto. Olha só, historicamente, o movimento de bitcoins dentro das corretoras, ele sempre vai subindo. Por quê? Porque ao longo do tempo, mais pessoas adotam criptomoedas como parte do seu portfólio de investimento e as corretoras precisam ter mais bitcoins para oferecerem, pela quantidade de novos clientes que vão surgindo. Teoricamente, o número de clientes, o número de adeptos ao mercado cripto sempre irá aumentar ao longo do tempo, tá? E justamente o que a gente tem observado acontecendo agora é o supply, ou seja, o fornecimento de Bitcoin dentro das corretoras diminuindo. E o que isso causa, pessoal? O que acontece? Qual que é a interpretação que a gente tem que ter a respeito desse movimento aqui? Primeiramente, a gente tem que entender que esse supply diminuindo significa que os investidores que estão comprando bitcoins agora
procuram manter eles para o longo prazo, tá? Por isso que eles estão retirando das corretoras e guardando nas suas carteiras frias, beleza? É a primeira interpretação que a gente tem que ter quanto a esse movimento aqui. Qual que é a segunda interpretação que a gente tem que ter a respeito desse movimento aqui? A segunda interpretação é a seguinte: a partir do momento que novos usuários forem entrando no mercado cripto, que mais gente for chegando no mercado cripto, as corretoras precisarão correr atrás de bitcoins para oferecerem aos seus clientes. E justamente esse movimento é que pode impactar positivamente no preço do Bitcoin, quando as corretoras centralizadas precisarem correr atrás de comprar novos Bitcoins. Porque principalmente de quem que as corretoras compram Bitcoins? Principalmente OTC pelos mineradores. Só que olha só o movimento que está acontecendo aqui com os mineradores que eu já falei com vocês. Olha só esse movimento aqui. Atualmente, o custo médio para minerar um Bitcoin está em 75.607. Então, qualquer valor do Bitcoin abaixo de 75.607 é um valor onde você está pagando menos pelo custo de obtenção do ativo. Pensa só se você pudesse comprar ouro, por exemplo, a um custo menor do que os caras gastam para produzir o ouro, para retirar o ouro debaixo da terra. Pensa só se você pudesse comprar petróleo a um custo menor do que as pessoas gastam ali para obter o petróleo debaixo da terra também. Isso não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Os caras gastam milhões de dólares em equipamentos para obter e o custo está abaixo do preço atual do ativo. Isso não é sustentável para o longo prazo. Então a tendência é que sempre o preço se reajuste de acordo com o custo para minerar um ativo, ou seja, o custo para minerar o ouro, o custo para minerar petróleo, o custo para minerar um Bitcoin nessa ocasião. E justamente a gente pode observar que o preço do Bitcoin atualmente está em 63.480 e o custo para minerar está em 75.607. Então os mineradores vão fazer isso daqui. Olha só, eles não vão vender os seus Bitcoins se o preço do Bitcoin estiver abaixo disso. O que vai fazer com que, por exemplo, nesse caso das corretoras, elas tenham que comprar pelo preço que os mineradores quiserem vender. E eles vão querer vender acima de 75 mil, que é o preço para minerar um Bitcoin atualmente. A matemática é bem clara e qualquer valor que você compre Bitcoin abaixo do custo de mineração dos mineradores, você está fazendo um bom negócio, ok? E a gente tem um outro fator bullish rolando também, pessoal, que é o seguinte: um movimento aqui, um sinal técnico, um sinal de indicador que historicamente trouxe um excelente retorno quando ele aconteceu, que é justamente o cruzamento das médias do MACD. Olha só, a gente pode observar aqui o cruzamento da média e aqui outro cruzamento da média. O que aconteceu com o preço? Para cima aqui explodiu cerca de 70%, aqui explodiu cerca de 70% também. E justamente a gente está tendo aqui esse movimento agora acontecendo e poderíamos ver um retorno semelhante do Bitcoin caso ele repita esse padrão aqui usado pelo MACD, beleza? E o que tem para acontecer daqui 4 dias, meus amigos? No dia 29 de setembro nós teremos a liberação do CZ da prisão, tá? E eu já vou explicar para você como que você pode se beneficiar desse movimento aqui da liberação do CZ da prisão. O que tá rolando? Logo de cara você já sabe qual moeda que é a principal que pode se beneficiar da liberação do CZ da prisão, né? Justamente a BNB, que é a moeda da Binance, tá? Essa é a principal moeda que deve se beneficiar dessa liberação do CZ da prisão. Porém, existe uma jogada aqui muito interessante que está sendo feita pela Binance, tá? A Binance, ela de fato quer trazer um movimento de alta para a BNB nesse dia aqui. Por quê? Porque eles planejaram um movimento estratégico de justamente atualizar a rede da BNB no dia da liberação do CZ da prisão. Então isso daqui não é por coincidência, a Binance está focando sim em trazer uma atenção para a BNB no dia do CZ ser solto da prisão, tá? No dia 29 de setembro. E qual que é um outro ponto que você tem que entender que você pode se beneficiar dessa movimentação de possível alta da Binance Coin, tá? Da BNB. O movimento é o seguinte: eu sempre gosto de falar sobre esse movimento aqui para vocês, tá? Sobre altas de Layer 1s, ou seja, blockchains de infraestrutura, como por exemplo Solana, BNB, BTC, Ethereum. Eu sempre falo com vocês que quando essas moedas sobem, as principais memes dentro da rede delas também sobem juntos.
E isso daqui é muito legal, tá? Eu consegui trazer esse gráfico aqui, encontrar esse gráfico aqui pelo CryptoCoro, e ele trouxe justamente essa correlação com o movimento gráfico. Eu sempre falo para vocês sobre esse movimento aqui, porque eu sei que isso acontece, eu consigo identificar toda vez isso acontecendo. Porém, poder mostrar isso aqui graficamente para vocês é lindo, porque retira qualquer dúvida de vocês quanto a esse movimento. Sempre que as moedas principais de uma rede subirem, a moeda principal, no caso de uma rede, por exemplo, a rede Solana tem a Sol, o token Sol, a rede BNB tem o token BNB, a rede Ethereum tem o token Ethereum. Todas as vezes que essas moedas subirem, Ethereum sobe, as memes dentro da rede do Ethereum vão subir. BNB sobe, as memes dentro da rede BNB vão subir. Solana sobe, as memes dentro da rede Solana vão subir. Então, falando sobre esse movimento aqui da BNB, podendo fazer um movimento de alta com a liberação do CZ da prisão, você deve ficar de olho em algumas meme coins dentro da rede BNB. E eu vou mostrar aqui para vocês algumas alternativas que são promissoras aí para vocês ficarem de olho nesses próximos dias de meme coins dentro da rede BNB. Olha só aqui comigo. Nós temos, por exemplo, a Flock, que é a principal criptomoeda meme dentro da rede BNB. Ela tem 1,340 bilhão de capitalização de mercado. E você pode observar o seguinte, ela é multi-chain, ou seja, ela tem dentro da rede Ethereum e dentro da rede BNB. Só que qual que é o detalhe aqui que me faz colocar ela mais para o lado da BNB do que para o lado da rede Ethereum? Basicamente, ela possui muito mais detentores, muito mais holders dentro da rede BNB. Ou seja, eu consigo aqui ver claramente ela sendo ali mais para o lado da rede BNB do que para a rede Ethereum, porque ela tem 400 mil holders dentro da rede BNB e apenas 100 mil dentro da rede Ethereum. Então eu classifico a Flock como principal meme dentro da rede BNB, beleza? É uma que pode se beneficiar desse movimento da BNB. Outra aqui que pode se beneficiar desse movimento é uma criptomoeda meme nova, que tem apenas 250 milhões de market cap, não está listada em corretoras como, por exemplo, a Binance, nem a Bybit, nem a Coinbase ainda, tá? Está listada, por exemplo, na KuCoin, na Max, na Gate.io, corretoras de menor calibre do que essas que eu citei anteriormente. Porém, por que ela não está listada ainda em corretoras grandes? Porque basicamente ela foi lançada há menos de um mês. E essa moeda aqui, ela tem correlação com a equipe da Flock. Então eu acredito que seja uma muito interessante para você ter também no seu portfólio, buscando aí memes dentro da rede BNB. E uma outra agora que está em ascensão e acabou de ser listada dentro da Binance, porém, por que eu acho interessante esse movimento aqui ainda na Baby Doge? Porque ela não subiu praticamente nada. Historicamente, as moedas que são listadas dentro da Binance chegam ali, as criptomoedas memes, chegam na faixa de 1,5 bilhões e a Baby Doge ainda está com 350 milhões de capitalização de mercado. Então, se a BNB em si sobe, com a Baby Doge tendo essa listagem fresquinha na Binance tendo acontecido, acredito que ela pode buscar aqui pelo menos dobrar essa capitalização de mercado, beleza? Essas são as três mais interessantes na rede BNB, na minha visão, que possuem um certo risco sim, porém possuem fatores também que podem trazer aí essa valorização para elas e elas acompanharem a moeda BNB, beleza? E voltando aqui agora, pessoal, se liga só nesse movimento aqui que está rolando bem interessante, tá? Com os ETFs de Bitcoin e ETFs de Ethereum. Primeiro aqui no ETF de Bitcoin, a gente pode observar que voltamos a ter entradas expressivas aqui, tá? Fechando com 136 milhões de dólares no positivo no dia 24 de setembro no ETF de Bitcoin. Porém, o grande ponto aqui que me chama a atenção e me deixa aqui mais entusiasmado é esse movimento aqui que rolou no ETF de Ethereum. Basicamente, a BlackRock começou a comprar pesado o Ethereum aqui. Nós observamos uma entrada de 59 milhões de dólares, muito acima das outras que vinham acontecendo. Olha só, basicamente ontem a BlackRock, ela comprou mais do que ela tinha comprado no mês inteiro de setembro, tá? E se a BlackRock começar a fazer esse movimento aqui de entradas significativas no Ethereum, a gente pode ver um reflexo na valorização do ativo acontecendo, tá? Então esse movimento aqui é bem interessante, beleza? Acontecendo no ETF de Ethereum, principalmente porque o ETF de Ethereum ele estava muito parado. Então isso aqui é legal de observar e observar que o interesse institucional por Ethereum ainda se mantém vivo, ok, pessoal? E o Ethereum na faixa de 2.000 dólares, 2.500, 2.600, ele está com uma excelente assimetria para você adicionar Ethereum na sua carteira também. E agora trazendo uma análise de momento do BTC, pessoal, vamos observar aqui o movimento que está rolando, que é o seguinte, ok? A gente tem aqui
uma zona de suporte que não pode ser perdida na faixa de 62.570 e 62.360, tá? Essa é a zona de suporte que o BTC precisa se manter acima, apenas dar um respiro voltando nessa região para ganhar fôlego e conseguir o rompimento dessa zona de resistência que ele não está conseguindo romper aqui. Olha só, essa zona de resistência da faixa de 65.089 até 64.305, que é justamente essa zona aqui de topo duplo de 25 de agosto, ok? Aconteceu esse topo duplo aqui lá no final do mês de agosto, que desenvolveu toda essa queda para o Bitcoin. A gente pode observar o seguinte, ele está quase formando um topo duplo aqui. Para ele formar esse topo duplo, justamente ele precisaria perder essa região aqui de 62.370, tá? Se ele fizer a perda dessa região ali de 62.370, a gente poderia projetar aqui uma extensão de Fibo para entender qual seria o alvo desse topo duplo. Poderíamos colocar o alvo ali, a gente observaria que o alvo seria na faixa de 59.895, tá? Próximo à média de 200. Então, é uma região essencial que o Bitcoin se mantenha acima, que é essa zona de 62.370 e 62.600 no curto prazo. Caso ele consiga se manter acima, dê um respiro aqui tocando essa região, obtendo novos compradores aqui comprando Bitcoin nessa região, a gente pode ver ele ganhando fôlego para romper essa zona de 65 mil, e aqui a gente pode observar no gráfico diário que nós teríamos um vazio gráfico até a região de 68 mil a princípio, ok, pessoal? Então ele poderia dar uma pernada reta aqui até a região de 68 mil, caso ele consiga romper a faixa de 65 mil, que é a resistência majoritária que o Bitcoin se encontra nesse momento. E agora é o seguinte, para quem quiser ter acesso às operações que eu faço no mercado de futuros, tem um link aí embaixo que você consegue fazer a assinatura para obter acesso à sala de sinais do mercado de futuros aqui do canal Invest Crypto, onde eu compartilho as minhas operações com quem está lá dentro da sala, e quem está presente tem observado o movimento de lucro que a gente está realizando nesse mês de setembro, que tem sido absurdo, ok? Não tem garantia de lucro nas operações que a gente faz dentro da sala, porém, esse mês de setembro ele está sendo extremamente rentável e quem está lá dentro tem observado esse movimento acontecer, ok? Se você tiver interesse, o link tá aí no comentário fixado e também na descrição do vídeo. Se você quiser virar membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos, lives exclusivas aqui do canal, onde eu faço lives exclusivas para membros e tiro as dúvidas dos membros do canal, analiso diversas altcoins que os membros me pedem, consigo dar uma atenção muito maior ali, porque eu consigo interagir com os membros do canal ali no chat ao vivo e dar atenção para os membros. Se você quiser fazer parte dessa comunidade de membros aqui do canal Invest Crypto, é só clicar no botão Seja Membro do lado do botão Inscreva-se, beleza? Nesse vídeo de hoje eu fico por aqui, meus amigos. Um forte abraço. Se você ainda não deixou o like aqui no vídeo, esmaga esse like aqui agora. Um forte abraço e até a próxima.